Olá, sou a professora Rejane e estudaremos o teste da derivada segunda e a sua concavidade. Seja f uma função contínua e duas vezes derivável no intervalo i. Com a segunda derivada de f, podemos obter informações sobre máximos e mínimos locais, concavidade do gráfico, pontos de inflexão. Por exemplo, aqui, nós temos nesse intervalo de A até B, o gráfico com a concavidade voltada para baixo, nesse intervalo aberto de A até B. Aqui nós temos o ponto B com o Y valendo f de B. Depois desse ponto B, o gráfico muda a concavidade, agora passa a ter a concavidade aqui voltada para cima, no intervalo aberto de B até C. Esse ponto onde está mudando a concavidade do gráfico é chamado de ponto de inflexão do gráfico da função f, onde muda a concavidade do gráfico. Veremos nesta aula como obter cada uma dessas informações. Teorema. Sendo f uma função duas vezes derivável, f' e f duas linhas, sua primeira e segunda derivadas, respectivamente, então, onde a f duas linhas for positiva, a concavidade da função é voltada para cima. Então, posso escrever assim: onde a derivada segunda é maior do que zero, a concavidade é para cima. Onde a derivada segunda for negativa, a concavidade é voltada para baixo. Portanto, para estudar a concavidade do gráfico de uma função f, podemos seguir os seguintes passos. Primeiro, derive a função f, ou seja, calcule f', derivar uma vez. Segundo passo, derive a derivada primeira, ou seja, calcule a f duas linhas, a derivada segunda. Terceiro passo, faça o estudo do sinal de f duas linhas. Nos intervalos onde a f duas linhas, derivada segunda, é maior do que zero, a concavidade do gráfico é uma curva voltada para cima. E onde a derivada segunda é negativa, a concavidade é voltada para baixo. Exemplo 1. Dada a função f de x igual a x ao cubo, determine onde a concavidade é para cima e onde é para baixo. Primeiro passo, temos a f, precisamos da derivada primeira. Como é que se deriva x na potência 3? O 3 passa para frente, diminui 1 aqui o expoente, vai ficar 3x na 2. Essa é a derivada primeira. Segundo passo, calculamos a derivada segunda. O que é a derivada segunda de uma função? Pegar a derivada primeira e derivar mais uma vez. É a mesma regra que a gente vai usar aqui, derivada de x na n. O n passa para frente, aqui a constante permanece multiplicando e diminui 1. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, x na 2 menos 1, 1, 6x. Terceiro passo, estudando o sinal da derivada segunda. Onde que a derivada segunda é positiva? Então, eu poderia escrever aqui, 6x é maior do que zero, 6 está multiplicando, passa dividindo, 0 dividido por 6, 0. Para todo x maior que zero. Então, ela é côncava para cima, nesse intervalo aqui, maior só do que zero, quer dizer, aberto em zero,
até mais infinito. Posso usar essa notação aqui ou com parênteses para dizer que é intervalo aberto. Quando que a derivada segunda é negativa? Para todo x menor do que zero, porque 6x, que é a derivada segunda, é menor que zero quando x for menor que zero. Então, a função é côncava para baixo nesse intervalo de menos infinito até zero aberto. Côncava para cima, intervalo de zero aberto a mais infinito, e côncava para baixo, intervalo de x menor do que zero, de menos infinito a zero aberto. Dada a função x ao cubo, então, o gráfico dela, gráfico da função x ao cubo, é esse que está aí apresentado. Podemos tomar alguns valores, quando x é zero, zero ao cubo é zero, então daria aqui o pontinho na origem. Quando x é 1, o y é 1. Quando x é menos 1, o y é menos 1. Então, esse aqui é um exemplo onde eu tenho aqui. Será que o zero, como a gente já estudou na aula passada, ele é o máximo, um mínimo ou nenhum dos dois? Se a gente pensar em crescimento da função, aqui a função é crescente e depois ela continua crescendo. Então, não mudou o sinal da derivada primeira, né? Mudou o sinal da derivada segunda. Então, esse ponto zero aqui não é nem máximo nem mínimo. O que ele vai ser? Vamos estudar. Mudou a concavidade. Antes do zero, a concavidade aqui é para baixo. A derivada segunda é menor do que zero. E maior do que zero para a direita aqui do zero, a concavidade da curva é para cima. Então, esse ponto aqui é o chamado ponto de inflexão. Então, na aula de hoje, estudamos o teste da derivada segunda e a concavidade associada à derivada segunda. Era isso, então. Até a próxima aula.